Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Queridos irmãos e irmãs que irão ouvir esta fita, eu gostaria de deixar registrado aqui, irmãos, um testemunho que o Pai, pela sua misericórdia, tem feito em minha vida. Um dia, eu fiz um propósito diante de Deus que quando eu me casasse, eu o serviria. Mas, irmãos, eu sou nascido de pais crentes, mas na minha mocidade eu não quis mais saber dos caminhos do Senhor. Mas quando o tempo foi passando e eu conheci também a minha esposa, nos casamos e falando para ela dessa graça, falando que não daria para casar na igreja, porque nós temos uma doutrina, e ela entendendo aquilo, nós casamos debaixo da doutrina e nós fomos levando a nossa vida normal. Mas com o passar do tempo, irmão, as coisas foram se apertando. A minha esposa era filha única e a sua mãe era muito enferma. E a mamãe dela veio a falecer. Logo de seguida nós nos casamos e fomos morar junto com o pai dela. E nesse tempo, irmãos, o inimigo, Deus permitiu que o inimigo entrasse no coração do meu sogro e o endurecesse. Muita afronta nós recebemos, muita calúnia, mas o Senhor nos guardou, irmão. Eu ainda não tinha obedecido ao Senhor nessa época. E um dia, a briga foi tão feia em casa que eu pensei em fazer uma besteira muito grande. E no mesmo tempo, irmãos, que eu estava passando esse cálice em casa, no meu serviço, ao mesmo tempo, uma calúnia se levantou contra mim. Uma revolta muito grande tomou meu coração. E eu querendo resolver tudo com armas, querendo resolver pelas minhas próprias mãos, mas o Senhor não permitiu isso. Tendo eu ido ao departamento médico daquela empresa para pedir alguns calmantes, e o médico, vendo que eu estava muito nervoso, mandou que eu ficasse em casa uns 5 dias para descansar. Mas, irmãos, a prova ainda estava dentro da minha casa. E um dia em que as coisas se apertaram de vez, chamando a minha esposa para o lado, disse: olha bem, vamos sair, porque eu preciso encontrar um lugar de mato, um lugar que eu possa deitar debaixo de uma árvore e encontrar um pouco de paz. E aí, irmãos, pegando a minha esposa, passei na casa da minha mãe, peguei minha mamãe também, e até um cachorrinho que a gente tinha, eu levei junto. Pegamos a estrada, irmãos, e fomos embora, sem destino e sem parada. Num dado momento, paramos num posto de gasolina para tomar uma água, alguma coisa, e naquele posto encontramos alguns parentes. Era época de fim de ano, irmãos, e ali eles nos presentearam com um panetone. Nós agradecemos, colocamos no carro e levamos junto de nós também, e continuamos a nossa viagem. Depois de muito ter andado, encontrando um lugar adequado, parei o meu carro e, olhando para minha mamãe, para minha esposa, disse: olha, vocês vão andar para onde vocês quiserem, porque eu vou entrar dentro desse mato e só vou sair quando encontrar um pouco de paz. E assim foi feito, irmãos. Entrei dentro daquele mato, entrei caminhando pelaquela mata, de repente eu achei um riacho, me assentei na beira daquele riacho, comecei a pensar em tudo que tinha acontecido comigo. Mas ali eu estava parecendo uma churrasqueira que as brasas são abanadas. Cada vez eu acendia mais, cada vez acendia mais a ira, cada vez eu me revoltava mais e pensava que o jeito era fazer uma besteira,
que todos tinham que me respeitar. E aí, irmãos, quando as coisas se apertaram, a ira subiu, fiquei mais nervoso ainda. Aí, irmãos, levantando daquele riacho, na beira daquele riacho, eu voltei para o meu carro. E voltando para o carro, chamei a minha esposa e minha mamãe, gritando com elas. E elas vieram, entraram dentro do carro, nós entramos, saímos ali, eu muito nervoso, muito irado. Vim com aquele carro em alta velocidade, que estava decidido a fazer uma besteira. Num dado momento, irmãos, minha mamãe falou para mim: filho, para no primeiro posto que você encontrar, porque eu preciso ir no banheiro. Falei: tá bom, mamãe. Irmãos, no próximo posto que encontrei, eu parei. E na frente daquele posto havia um gramado muito bonito, muito extenso. E eu falando para elas: olha, vocês vão no toalete, enquanto vocês vão lá, vou deitar aqui nessa grama. Uma grama muito aparadinha, muito bonita. Falei: vou ver se eu encontro a paz que eu ainda não encontrei. E naquele momento, elas foram, ficou eu e o cachorrinho ali. Saímos para aquela grama. Soltei o cachorrinho, ele foi até o matinho na frente, voltou e ficou do meu lado. E ali eu me sentei naquele lugar, irmãos. E eu olhando para os lados, não vi ninguém. Olhei para o outro lado, não vi mais ninguém também. De repente o meu cachorro chegou perto de mim, se abaixou como quem tivesse com medo. E eu ainda tocando ele para que ele brincasse um pouquinho, porque me via muito preso dentro de casa. E naquele instante eu comecei a perceber alguma coisa diferente no meu cachorro. E quando olhei para o lado, irmãos, havia uma pessoa em pé do meu lado. E esta pessoa, olhando para mim, uma pessoa humilde, irmãos, mal vestido, com os pés no chão, todo sujo, com um saco de papel nas suas costas. Assim esse homem se apresentou diante de mim. E olhando dentro do meu olho, ele disse: filho, será que eu posso conversar com você um minuto? E eu falei: claro, você senta aí, vamos conversar. Ele novamente, tomando a palavra, me disse: sabe o que é? É que muita gente nos despreza porque nós somos assim. E muitas vezes nós sentimos necessidade de conversar com alguém, mas o mundo nos despreza. Eu olhei para aquele homem e disse: moço, eu não estou em condições nenhuma de desprezar ninguém hoje. E eu, tendo dito essas palavras, irmãos, este homem se calou e não abriu mais a sua boca. Eu comecei a ficar preocupado. Falei: poxa vida, ele tanto disse que tem vontade de conversar, mas as pessoas o desprezam. E agora chega perto de mim e não quer falar nada. Mas, irmãos, eu comecei a prestar atenção numa coisa: que o meu cachorrinho não latiu para ele. Deitado estava, deitado continuou. E eu comecei a perceber: por que será que o meu cachorro não latiu para esse homem? Mas de repente, irmãos, quando eu tentei associar alguma coisa, este homem, levantando-se do seu lugar, andou um pouquinho e veio na minha frente e se ajoelhou. E assentando-se sobre as suas pernas e estendendo as suas mãos, colocando no meu ombro, disse: filho, eu só vou te falar duas coisas no dia de hoje. Grava no teu coração. Tudo que te fizerem de mal nesta vida, você vai escrever no ar. Porque quando você acaba de escrever, você não vai conseguir ler o que te fizeram. Esquece. Mas, filho, tudo que te fizerem de bem nesta vida, grava no mármore e isto ficará gravado para sempre.
Ouviu, filho? Naquele momento, irmãos, alguma coisa entrou dentro de mim. Um fogo consumiu tudo aquilo que estava de ruim dentro de mim. Aquele fogo passeava no meu coração, nas minhas veias, na minha mente, nos meus ouvidos. Eu não entendia o que estava acontecendo, só sei que alguma coisa me queimava por dentro. Naquele momento, eu senti uma vontade de chorar. Mas, não querendo demonstrar para aquele homem que eu estava chorando, tentando segurar aquilo que estava dentro de mim, mas não dava, irmãos. Era mais forte do que eu. Não aguentando eu, comecei a chorar, porque alguma coisa explodia dentro de mim. Naquele momento que eu comecei a chorar, aquele homem, estendendo novamente as suas mãos, colocando no meu ombro, me disse: filho, por que é que você está chorando? Não chora não, porque hoje é o dia mais feliz da sua vida. Naquele instante, a tempestade foi embora da minha vida. Tudo aquilo que eu tinha de ruim dentro de mim foi embora. As lágrimas não paravam de cair no meu rosto. E aquele homem, voltando-se para o seu lugar, se sentou ali, ficou quieto. E eu explodindo em meus lágrimas. Alguma coisa nova tinha acontecido ali. E eu tenho certeza que alguma coisa nova vai acontecer na vida daquele que ouviu esse testemunho também. De repente, quando eu olhei para trás, a minha esposa e minha mamãe estavam voltando daquele posto. E minha esposa olhando para mim, querendo saber o que tinha acontecido, fazendo acenos com a mão. Eu respondi também para ela com acenos, irmãos, porque eu não conseguia abrir minha boca para falar, era só choro. Eu respondi para ela: olha, fica em paz, se assenta, fica quieta. Naquele instante, irmãos, minha esposa sentou, a minha mãe também. Mas a minha esposa, irmãos, estava muito magoada com o papai dela, com tudo que ele estava fazendo com nós. E também por tudo que a gente estava passando, irmão, naquele instante. Naquele momento, aquele homem novamente tomando a palavra, olhou para minha esposa e disse: filha, por que você está com esse olhar tão triste? E por que você carrega tanta mágoa dentro do seu coração? Você sabia que você fazendo assim, você se torna um alvo fácil para o teu inimigo? E você não é do teu inimigo? Naquele instante, irmãos, ele continua falando, e ali ele dizia que em muitos lugares nós entraríamos, aonde nós não esperávamos de entrar, nós entraríamos. De repente, alguma coisa entrou dentro da minha esposa também, irmãos. O mesmo fogo que havia me pegado, pegou a minha esposa também. Ela começou a chorar, começou a soluçar, irmão, não parava mais. De repente, irmãos, minha mamãe ficou só olhando. De repente, aquele homem novamente tomando a sua palavra, ele disse: por que é que vocês estão chorando?
Não chore. Hoje é o dia mais feliz das vossas vidas. Será que vocês nunca leram onde está escrito: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei? Vocês não creem que o próprio Senhor pode estar aqui falando com a vossa alma? Irmãos, uma grande alegria tomou nosso coração, mas nós não estávamos entendendo nada. Nada passava pela nossa mente naquele instante. Simplesmente uma grande alegria e uma grande emoção tomou nosso coração. Mas eu tenho certeza, irmão, de uma coisa: aquelas palavras entraram dentro do meu coração e fizeram morada. Num dado momento da conversa, a minha esposa olhou para ele e falou: moço, eu tenho um negócio lá no carro e eu quero te dar aquele negócio. Ele olhou para minha esposa e disse assim: moça, não precisa me dar nada. Irmãos, qual é o mendigo, qual é o andarilho que não precisa de alguma coisa? Mas a minha esposa, ainda insistindo, falou: não, eu tenho lá, o senhor falou tanta palavra bonita, nós temos que te recompensar de alguma maneira. E aquele homem, novamente tomando a palavra, falando assim: não precisa fazer isso. Por que você vai me dar aquilo se você só tem aquele? Como ele sabia, irmãos, o que era, o que deixava de ser, se só tinha um ou não? Naquele momento, minha esposa, levantando-se, foi até o carro e pegou aquele panetone que nós tínhamos ganhado daquele parente, e voltando, estendendo as suas mãos, entregou para ele e disse: olha, moço, o senhor deixa de ser orgulhoso. Pega esse panetone, come, o senhor deve estar com fome. E aquele homem, respondendo para ela, disse: da onde eu venho, não preciso me alimentar com nada. Naquele instante, nós ficamos em um pouco de confusão, porque não entendemos nada. Mas eu comecei a pensar, falei: poxa, eu preciso agradecer esse homem de alguma maneira, de alguma forma, porque o que ele falou entrou dentro do nosso coração. E naquele instante, irmãos, eu pensei: vou dar um dinheiro para esse homem, que pelo menos ele compra o que ele quiser e paga tudo que ele fez para mim aqui neste lugar. Irmãos, eu pensei em dar um dinheiro para eles, porque esses homens, eles gostam de tomar aquelas águas ardentes, porque dormem debaixo das pontes e é muito frio. Às vezes tomam para se esquentar. Irmãos, quando eu levei a mão na minha carteira para dar um dinheiro àquele homem, aquele homem, segurando meu braço, me disse essas palavras: filho, saiba de uma coisa: do lugar de onde eu venho, eu não preciso me esquentar com nada. Naquele momento, irmãos, nós não estávamos entendendo nada. De repente, irmãos, nós levantamos para irmos embora. Minha esposa perguntou para ele: moço, fala para nós o teu nome. E ele, olhando para ela, disse: você não vai assustar se eu falar o meu nome? Ela falou: vou me assustar por causa do nome, moço. Fala para nós o teu nome. Ele falou: meu nome é Isaías. Naquele instante, irmãos, nós levantamos naquele lugar e tomamos rumo para São Paulo. E eu, despedindo dele, eu falei: olha, seu Isaías, só fica com Deus, que Deus te abençoe.
pegando o nosso carro. Minha mamãe entrou dentro do carro, minha esposa também, o cachorrinho também. Na hora que eu liguei o carro, irmãos, que eu estendi minha mão para despedir daquele homem, ele me acenou com uma ironia nos lábios, me dando um tchau, acenando com a mão. Eu respondi. Ali aquele homem foi, aí nós engatamos a marcha, fomos embora. Quando eu saí, irmãos, daquele lugar, minha mamãe e minha esposa ficaram olhando para trás. De repente as duas começaram a gritar dentro do carro, porque aquele homem que falava com nós ainda há pouco tinha desaparecido. Irmãos, eu parei o carro, voltei, desci do carro, procurei aquele homem, irmãos. E no momento que minha esposa deu aquele panetone para aquele homem, voltando atrás um pouco, aquele homem falou assim: isso que você está me dando, eu não vou poder levar comigo, isso vai ficar aqui. Queridos irmãos, naquele instante, quando eu olhei para aquele lugar procurando aquele homem, só encontrei aquele panetone no chão. Aonde ele falou que iria ficar, ali ficou aquele panetone. Não achei mais aquele homem que falava comigo. Só sei de uma coisa, irmãos. Quando eu saí daquele lugar, eu saí uma outra pessoa. Algo novo nasceu dentro de mim. E algo novo vai nascer na vida daquele que está ouvindo esta fita. Eu cheguei na minha casa com vontade de abraçar o meu sogro, com vontade de chegar no meu serviço e abraçar aqueles que me fizeram mal. E um dia, nós fomos no Brás, eu e minha esposa, e o Senhor, pela sua misericórdia, tem chamado eu e ela no mesmo dia para essa graça santa. Depois disso, nós congregamos muito, irmãos, e muitas palavras o Senhor tem mandado. Mas numa delas, o Senhor falava daquelas dois discípulos que de caminho para Emaús, e o Senhor se apresentou diante deles. E o servo de Deus, guiado pelo Espírito, dizia: tem alguém aqui, irmãos, que o Senhor manda falar. Um dia, eu dispensei um anjo da minha glória para falar com você na terra, e você não o conheceu. Como o Senhor se apresentou para aqueles dois que de caminho para Emaús, o Senhor me mostra que o Senhor mandou um anjo a se apresentar diante de você, e você não o conheceu. Irmãos, meu coração começou a pular, da minha esposa também. Nós sentimos que era com nós aquela palavra. Aí de repente, irmão, Deus tomava o servo guiado pelo Espírito e dizia: irmãos, vocês pensam que esse anjo foi aqui na igreja? Ou foi na tua casa? Ou foi no teu trabalho? Não. Esse anjo foi lá na beira daquela estrada onde você estava, na estrada da amargura, na estrada do desespero. E ele não estava com um terno de linho branco e nem com asa nas suas costas. Esse anjo, ele estava mal vestido, mas você o recebeu. E com isso, irmãos, o Senhor nos deu a graça de contemplar essa maravilha que hoje nós dividimos com todos vós. E um dia, eu entrando dentro de um presídio, fazendo uma visita, contei esse testemunho para alguns irmãos ali presos. E um deles, irmão, pegou seu violão e compôs um hino a respeito desse testemunho. E ele gravou esse hino inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Saúdo todos os irmãos que ouviram esse testemunho com a paz de Deus, e que vocês guardem nos vossos corações aquilo que o Senhor fez na minha vida, porque uma coisa é certa, irmãos, nos 13 dos Hebreus está escrito: muitos por serem mão e serem simples sem saber hospedar um anjo nas suas casas. Um dia, angustiado, eu saí sem direção, peguei a estrada
em busca da solução. Senhor, como eu sofri, Jesus, porque não fui a ti. Eu parei na beira de um caminho, me sentei na grama de um morrinho, levantei meus olhos para o céu. Um mendigo com saco de papel me olhou dentro do coração e falou do Deus de Abraão. Como chorei, não pude me conter, pois era o anjo do Senhor que Jesus, por amor, me mostrou. Um mendigo que inspirado falou: moço, se alguém te magoou, não desejes mal, mas escreve no ar, porque o Senhor virá te consolar. Mas o que de bem fizerem pra ti, grave no fundo do teu coração, enxugue as lágrimas dos teus olhos, porque o Cordeiro ouviu tua oração, retirará toda a tua aflição, testemunharás na grande congregação. Como chorei, não pude me conter, pois era um anjo do Senhor que Jesus, por amor, me mostrou. Saúdo todos os irmãos com a paz de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e que guarde esse testemunho em vosso coração. Saúdo a todas as irmandades, todos que ouviram essa fita na comunhão, para que um dia